O Supremo encaminha à Câmara dos Deputados nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros rejeitaram o pedido da defesa para suspender o envio até análise das provas da delação da JF. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Justiça transforma em réus 34 acusados de lavagem de 2,5 bilhões de reais na Operação Rameron. Mansão do ex-governador Sérgio Cabral, em Mangaratiba, vai ser leiloada para pagar multa fixada na condenação. Ministro Raul Araújo toma posse como novo corregedor-geral da Justiça Federal. Para admiradores de carros antigos, hoje a gente mostra como manter o veículo dentro do que exige a lei. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, já está na Câmara dos Deputados. Foi entregue pelo Supremo Tribunal Federal. A repórter Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa é a segunda denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o presidente da República, Michel Temer. Ela foi entregue à Câmara dos Deputados pelo diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo. O processo no Legislativo começa com a leitura da denúncia em sessão plenária. Vamos ver agora o passo a passo do processo na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encaminha o requerimento à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e notifica o presidente Michel Temer que tem até 10 sessões plenárias para a defesa. Depois desse prazo, a CCJ tem até 5 sessões do plenário para se manifestar sobre a acusação. Nesse período, um relator é designado pelo presidente da comissão e deverá apresentar um parecer em que concorda ou não com o pedido de autorização. O parecer da CCJ é incluído na pauta de votação do plenário na sessão seguinte ao recebimento do relatório pela mesa diretora. Após discussão, o relatório é submetido à votação nominal pela chamada dos deputados. Para ser aprovado, deve ter pelo menos 342 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados. Olha, com todos esses prazos, é possível que a votação ocorra só em outubro. Se a Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal devem decidir se Temer vira réu. Se isso acontecer, ele deve deixar o cargo por 180 dias e quem assume interinamente é o presidente da Câmara dos Deputados. Temer só perde o cargo se for condenado pelo STF. Se isso acontecer, Rodrigo Maia tem um mês para convocar eleições indiretas e isso quer dizer que um novo presidente será escolhido por voto de senadores e deputados, como determina a Constituição Federal. Mas se a Câmara dos Deputados rejeitar a instauração do processo, aí o Supremo Tribunal Federal fica impedido de dar continuidade ao caso. Érica. Obrigada, Carolina. E a denúncia chegou à Câmara dos Deputados após o pedido do presidente Michel Temer para suspender o envio ser rejeitado por maioria no plenário do Supremo. Por 10 votos a 1, os ministros rejeitaram o pedido do presidente Michel Temer e decidiram enviar à Câmara dos Deputados nova denúncia contra ele. Temer foi denunciado na semana passada pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. A defesa queria suspender o envio da denúncia até que fossem apuradas supostas irregularidades nas delações dos executivos da JBS. Não precisava, ministro Luiz Edson Fachin, tecer qualquer consideração sobre os dois tópicos. Eu acompanho integralmente o relator. O meu voto acompanha integralmente o ministro Edson Fachin no sentido em que se orienta a decisão de Sua Excelência na resolução da questão de ordem. A competência deste Supremo Tribunal para receber ou rejeitar a denúncia por crime comum contra o presidente da República depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados, o mesmo se dá no que se refere também a crime de responsabilidade quanto a essa autorização.
Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, a Constituição determina que a denúncia siga para a Câmara dos Deputados, né? Por quê? Exatamente, o ministro Edson Fachin, no despacho que determinou o encaminhamento da decisão para presidente do Supremo, para que fosse encaminhada a denúncia à Câmara dos Deputados, ele fundamentou a necessidade desse chamado juízo de admissibilidade político previsto na Constituição Federal com a finalidade de se proteger aquilo que a gente chama de soberania do sufrágio popular. Ou seja, o presidente Temer, o presidente da República, ele é eleito pela vontade popular. Então, nada mais do que os representantes do povo no Congresso Nacional, que tradicionalmente é feito pela Câmara dos Deputados, se manifestar sobre a possibilidade daquela acusação encaminhada pelo Ministério Público Federal dar prosseguimento. Então, aqui o ministro disse, inclusive, é um imperativo constitucional próprio das democracias, como se fosse essa autorização da Câmara dos Deputados em nome do povo, já que ele teria sido eleito pela vontade popular. E é importante, Érica, a gente falar que estabeleceu um paralelo entre o que aconteceu com a presidente Dilma, no caso do impeachment do ano passado, e esse caso que pode vir a se tornar um processo aqui no Supremo Tribunal Federal. Tratam-se de crimes diferentes. No caso do impeachment, fala-se em crime de responsabilidade e o julgamento perante o Senado da República, que são crimes de natureza político-administrativa. E no caso concreto que está se analisando e se analisou essa semana, trata-se da acusação do presidente da República por um suposto crime comum, organização criminosa e outro crime capitulado na denúncia. Então, mas para ambos os casos, seja para o presidente da República responder por um crime perante o Senado, crime de responsabilidade, ou um crime comum perante o Supremo, nas duas hipóteses, é imprescindível que 2/3 dos deputados federais se manifestem autorizando o recebimento dessa denúncia aqui para o Supremo. Então, são 2 juízos de admissibilidade. Um político, que é aprovado, segue para o Supremo, e aqui no Supremo, aí a análise dessa denúncia para saber se ele vira réu ou não, quando então haverá a suspensão das atividades enquanto presidente da República durante o período de 180 dias. Ótimo, obrigado por enquanto, mas a Karina continua aqui conosco hoje, que ela vai continuar falando do Supremo no próximo bloco. Só um minutinho, Karina. Okay. E a Polícia Federal indiciou os irmãos empresário Joesley e Batista na Operação Tendão de Aquiles. Eles são investigados pelo uso indevido de informações privilegiadas para fazer transações lucrativas no mercado financeiro antes da divulgação da delação premiada fechada com o Ministério Público Federal. O indiciamento é no mesmo inquérito que levou a Justiça a decretar a prisão preventiva deles na semana passada. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça Federal. E o pedido de liberdade dos irmãos Batista foi negado no Superior Tribunal de Justiça. A maioria dos ministros da sexta turma entendeu que não poderia conceder o habeas corpus antes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgar o mérito do pedido de liberdade. Além disso, para os ministros, não há ilegalidade na prisão preventiva dos empresários e a decisão foi fundamentada na gravidade dos supostos crimes financeiros cometidos por eles. O documento do MPF diz que a Lei da Reforma Psiquiátrica, criada há 16 anos, proíbe a internação de pessoas com transtornos mentais nos chamados manicômios, por considerar esse tipo de tratamento desumano. Mas mesmo assim, essas instituições ainda existem. Por isso, a nota também pede o rápido fechamento delas e considera a intenção da pasta um grave retrocesso para o sistema público de saúde do país. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela execução imediata da pena do médico Fará Jorge Fará, condenado por homicídio duplamente qualificado. O ex-cirurgião plástico foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 14 anos e 8 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado. O crime foi em 2003 e desde 2007 Fará Jorge Fará aguardava a conclusão do processo em liberdade. Mas ontem os ministros da sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça determinaram a execução imediata da pena, atendendo um pedido do Ministério Público. O julgamento no STJ começou em agosto, quando o relator do caso, ministro Nefe Cordeiro, votou pela prisão imediata do réu. Na ocasião, o ministro Sebastião Reis Júnior pediu vista e o processo foi interrompido, sendo retomado esta semana. Os ministros também negaram o recurso especial da defesa de Fará Jorge Fará, que pedia a anulação do último júri.
A Justiça Federal aceitou as denúncias do Ministério Público Federal e 34 acusados de integrar grupos voltados à lavagem de dinheiro investigados pela Operação Hameron, agora são réus. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Os réus, segundo o Ministério Público Federal, se juntaram para criar contas em empresas de fachada para ocultar dinheiro oriundo do crime. A finalidade desse serviço era esconder a origem ilegal desses valores. O grupo teria movimentado 2,5 bilhões de reais em casos como contrabando, descaminho e até tráfico de drogas. A Operação Hameron foi deflagrada pela Polícia Federal em agosto, quando cumpriu 153 mandados judiciais. Érica. Obrigada, Evne. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o seguimento do recurso movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apontava a parcialidade do juiz federal Sérgio Moro para conduzir os inquéritos da Operação Lava Jato, que estão em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba. A alegação de suspeição foi inicialmente negada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concluiu, entre outros pontos, que eventuais manifestações do juiz Sérgio Moro em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica sobre corrupção não levariam ao reconhecimento da suspeição dele para julgar processos. Ao analisar o pedido da defesa de Lula, o ministro Félix Fischer, aliás, destacou que eventual conclusão sobre a suspeição do magistrado dependeria de reexame de provas, o que é proibido ao STJ. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mansão do ex-governador Sérgio Cabral em Mangaratiba vai ser leiloada para pagar multa fixada na condenação. Voltamos em instantes. A mansão do ex-governador Sérgio Cabral, em Mangaratiba, no litoral do Rio, vai ser leiloada para pagar multa fixada na condenação. A decisão é da Justiça Federal e o repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem outras informações. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O dinheiro arrecadado com o leilão será utilizado para pagar parte da indenização imposta pela Justiça pelas fraudes cometidas por Sérgio Cabral. Ele e outras 9 pessoas foram condenadas na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato que investiga desvio de dinheiro público em obras executadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O lance inicial é de R$6.400.000. A mansão fica no município de Mangaratiba. Tem 2 piscinas, sauna e também churrasqueira. No mesmo processo, Sérgio Cabral já foi condenado a 45 anos de prisão e a mulher dele, Adriana Anselmo, a 18 anos de prisão. O total da indenização é de R$224 milhões. Érica. Obrigada, Gabriel. O ensino religioso nas escolas públicas voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal e 8 ministros já votaram. Os ministros estão analisando a ação em que a Procuradoria-Geral da República pede que as escolas públicas sejam obrigadas a adotar o ensino religioso não confessional, ou seja, sem vinculação a uma religião específica. Mas até agora o julgamento está 5-3 para permitir a promoção de crenças. A maioria dos ministros destacou que a Constituição prevê a oferta do ensino religioso pelas escolas públicas, mas estabelece que a matrícula é facultativa. Aqui me ocorre uma dúvida interessante. Será que precisaremos, eu pergunto, presidente, e no texto eu desenvolvo isso, em algum momento chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Os pressupostos sociais, culturais da sociedade brasileira de hoje em matéria de professar religiões continuam os mesmos. E os dados do IBGE assim o indicam, daqueles presentes ao tempo do processo constituinte. O ensino confessional, ou mesmo interconfessional nas escolas públicas, observadas as condições supraexplicitadas, não apenas encontra guarida na Constituição, como também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que até o momento está vencido e já havia votado, reforçou seu posicionamento. A não confessionalidade não é um desapreço à religião, é um respeito ao pluralismo, para que cada um possa conduzir a sua vida de acordo com a sua crença, sem a ingerência do Estado.
Bom, o julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira e a consultora Karina Zuccoloto continua aqui e vai falar conosco agora sobre esse tema no plenário ontem. Karina, na hora que começou ontem a votação em plenário, existia um placar, né? Estava aí maioria pela procedência da ação. E agora inverteu-se isso? Exatamente. Os ministros que votaram na sessão plenária de ontem acabaram revertendo aqueles 3 votos pela procedência. 2 ministros, Luiz Fux e Rosa Weber, acompanhando o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de se dar procedência a essa ação da Procuradoria-Geral da República, para que seja dada uma interpretação ao acordo firmado entre o Brasil e a Santa Sé, no sentido de que o ensino religioso nas escolas públicas não pode estar vinculado a qualquer tipo de religião e, inclusive, o professor que será contratado para lecionar sobre essa disciplina não poderia ser representante de quaisquer uma delas. Havia essa maioria até a sessão plenária de ontem porque apenas o ministro Alexandre de Moraes tinha divergido na sessão plenária da semana passada, quando esse julgamento foi retomado. Mas ontem, ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o ministro Edson Fachin votaram também com a divergência, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para eles, o entendimento é de que não se viola o Estado laico, o Estado secular previsto na Constituição, que é justamente esse distanciamento entre o Estado e qualquer tipo de religião, o fato de que o ensino religioso nas escolas públicas seja direcionado para uma outra religião. Isso porque a própria Constituição garante a facultatividade de matrícula nessa disciplina. Então, diante dessa possibilidade de se efetivar ou não a matrícula na disciplina do ensino religioso, a possibilidade de se trabalhar com uma ou outra religião não alteraria essa característica do Estado laico. E essa neutralidade, que é a laiciedade que tanto eles falaram durante o julgamento, não seria violada também, já que essa é a neutralidade que se espera dentro de um Estado democrático. E essas liberdades religiosas, portanto, de acordo com essa maioria de 5 ainda, para concluir o julgamento são no mínimo necessários 6 votos, maioria absoluta, quando se trata de ação direta de inconstitucionalidade, ainda deve ser retomado na próxima semana. Então, o placar que estava 3-1 virou 5-3. Vamos aguardar a próxima semana a retomada desse julgamento. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. A gente fala desse assunto de novo semana que vem. Semana que vem, com certeza. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana investiga o plantio sem uso de agrotóxicos na agricultura familiar em pequenas e médias propriedades. Produtores e pesquisadores caminham juntos no segmento de frutas e hortaliças, livres de qualquer contaminação. A produção orgânica cresce em todas as regiões. O Meio Ambiente por Inteiro é amanhã, sábado, ao meio-dia. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Para os admiradores de carros antigos, hoje a gente mostra como manter o veículo dentro do que exige a lei. A gente volta já já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, vai acompanhar as eleições para o Parlamento da Alemanha. A votação é no próximo domingo. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem uma reunião com a Autoridade Eleitoral de Berlim, capital alemã. No domingo, o ministro Gilmar Mendes vai a uma sessão eleitoral acompanhar a votação para o Parlamento do país europeu. Um encontro com o presidente da Corte Constitucional da Alemanha está marcado para segunda-feira. O presidente do TSE volta ao Brasil no dia seguinte. A Justiça Federal tem um novo corregedor-geral, é o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que fica no cargo até 2019. O hino nacional, tocado pela Banda de Militares da Aeronáutica, abriu a solenidade que empossou o ministro Raul Araújo. O magistrado substitui o ministro Mauro Campbell Marques, também do STJ. A posse aconteceu no auditório do CJF e foi conduzida pela presidente do STJ e do CJF, ministra Laurita Vaz, que parabenizou o ministro Mauro Campbell pela excelente gestão e deu boas-vindas ao novo corregedor. Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell, pode estar certo de que, com a louvável colaboração de seus auxiliares, deixou um inestimável legado para a Justiça Federal. Desejo, portanto, ministro Raul Araújo, que Deus ilumine a sua gestão e lhe conceda sempre sabedoria para enfrentar com serenidade os obstáculos
vencer os desafios e concluir com êxito essa nova jornada. O ministro Mauro Campbell Marques disse que está feliz e realizado em ter servido de instrumento para enfrentar problemas da justiça brasileira e destacou uma das suas principais ações à frente da Corregedoria. A queda vertiginosa do índice de congestionamento processual na turma nacional, isso é de extremo relevo porque é uma prestação jurisdicional, ou seja, a imensa maioria do destinatário da justiça na TNU é o cidadão comum, o segurado do INSS, aquele que tem poucos recursos. Hoje, com certeza, a TNU está desafogada e a prestação judicial se dará com maior celeridade e qualificação. Já empossado, o ministro Raul Araújo garantiu que trabalhará com rigor em defesa da magistratura. A Justiça Federal tende a cada vez mais aprimorar o seu trabalho em favor do atendimento das demandas ditadas pela sociedade brasileira. Diversos ministros do STJ prestigiaram o evento e falaram sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça Federal. A Corregedoria tem um papel importante na estrutura da Justiça Federal. E o ministro Raul é bastante qualificado para ocupar essa função, desenvolver essa centralidade da Justiça Federal. O magistrado tem que ser produtivo, ágil, não é? E, sobretudo, interessado com os interesses do jurisdicionado. E é isso que o ministro Raul irá cobrar, um magistrado efetivo, participativo, mas, sobretudo, que responda aos anseios da jurisdição. Eu acho que ele vai só agregar, trazer ideias novas, um novo ânimo, ou seja, o Conselho vai dar continuidade àquilo que o ministro Mauro também fez de uma forma brilhante, mas sempre acrescentando o seu toque pessoal. O cargo de corregedor-geral integra a estrutura do CJF, órgão que supervisiona a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, nas áreas orçamentária e administrativa. Entre outras competências, o corregedor-geral realiza inspeções e correições nos tribunais regionais federais e é responsável pela fiscalização e controle da Justiça Federal. O ministro Mauro foi um excelente corregedor e certamente o ministro Raul vai dar prosseguimento a esse trabalho. É um ministro preparado, um ministro que tem uma grande experiência, mesmo antes da magistratura, na área do serviço público, e com certeza ele será um excelente corregedor na árdua missão que é a Corregedoria da Justiça Federal. A ouvidoria do Ministério Público Federal começou uma campanha de conscientização dos direitos das pessoas com deficiência e orienta como fazer denúncias. Para o MPF, é importante que todos denunciem quando as leis não são cumpridas. É aquela lei básica, direito de ir e vir, mas mesmo no século XXI, com acesso à informação, conscientização, alguns obstáculos continuam pelo caminho. Para quem tem algum tipo de deficiência de locomoção, por exemplo, não é raro esbarrar em dificuldades de acesso a prédios públicos. Na verdade, esse é o caso mais frequente, de acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho de Pessoas com Deficiência do Ministério Público Federal. Ela deve procurar os órgãos do Ministério Público, por exemplo, é um dos caminhos para ela cobrar acessibilidade, porque muitos órgãos já deveriam estar acessíveis há muito tempo. Uma questão dos órgãos públicos, por exemplo, o decreto de 2004. Então, pelo menos, e os prazos máximos estabelecidos seriam 10 anos. Então, em 2014, em tese, todas as questões de prédios públicos, por exemplo, já deveriam ser adaptados. E as construções novas é algo que já existe previsão, que não possa mais ser construído sem pensar no desenho universal. Pensando nessas pessoas, a ouvidoria do MPF começou uma campanha para conscientizar sobre os direitos do deficiente. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que quando as leis não são cumpridas, um caminho é denunciar. Para as pessoas com deficiência, o Ministério Público tem uma página específica para isso, a Sala de Atendimento Virtual, acesso fácil. É só preencher um formulário online e pronto, nem precisa sair de casa. O portal também é acessível ao cidadão com deficiência visual, mas claro, é possível fazer a denúncia em alguma unidade do MP, como ocorreu em Paranavaí. Alunos do Instituto Federal do Paraná com deficiência auditiva cobraram a necessidade de mais intérpretes de Libras dentro de sala de aula para ajudar no aprendizado. O primeiro aluno que nos procurou teve que esperar mais de um ano para conseguir ter as aulas intermediadas por esse intérprete de Libras, e com certeza ele perdeu muito conteúdo nesse intervalo.
A Gabriele tem uma super ajuda da Elisete e sabe como isso faz diferença. Mas outros alunos não têm a mesma oportunidade. Eu me sinto triste. Há uma discriminação, há dúvidas quanto ao ensino. Eles se sentem excluídos. E da inclusão, uma futura profissão. Talvez me tornar uma professora de português para ensinar os surdos também. O endereço do site do MPF é o mpf.mp.br/para-o-cidadão/saque. Colecionador ou não, os admiradores dos carros antigos têm um certo trabalho na hora de fazer a manutenção do veículo, né? Muitas peças saem de fabricação e aí o jeito é recorrer às adaptações. Mas cuidado, mudanças na estrutura do carro precisam ser autorizadas. Esta é a Cremilda, ano de fabricação 1990, mas ainda com muito para andar. É o que garante o Pedro. O dono da Cremilda comprou a Kombi no ano passado. De lá para cá, fez algumas modificações na suspensão e escapamento do carro, que custaram em torno de R$10 mil. Afinal de contas, ela já tem 27 anos. A gente fica assim, refém de peças muito caras, às vezes é difícil de encontrar, tem que buscar em outros estados, e também a mão de obra que hoje em dia é muito limitada para esses carros mais antigos. Além da Kombi, os outros veículos antigos também mexem com a imaginação de quem cuida do carro como se fosse um filho. Aqui estão 4 das 8 relíquias que o Fábio coleciona. Ele exibe com orgulho esse Voyage 93-94, que já foi até capa de revista. Um antigo com preço de carrão novo. R$70 mil. Eu me apaixonei muito pelos carros da Volkswagen, são carros que me arremetiam à época da adolescência, então a paixão por esses carros aqui da década de 80 e 90 é muito grande. E para manter essa característica original deles, gasta-se muito, entendeu? Porque não tem reposição de peças no Brasil. Quando o assunto é carro antigo, o que não falta é variedade e os mais diferentes gostos. E é aí que a imaginação dos donos dessas máquinas vai longe. Há quem prefira manter as características originais de fábrica, trocando apenas algumas peças quando necessário. Mas tem também quem prefira fazer grandes mudanças, alterando, por exemplo, a cor, a altura e até a potência dos veículos. É aí que os apaixonados por carros devem ficar atentos. Modificações na estrutura e na identificação dos veículos devem ser previamente avisadas e autorizadas pelos órgãos de trânsito. É o que determina o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. É o aspecto de modificação de motorização, cilindrada e também da parte de suspensão do veículo. Rebaixar o veículo ou aumentar a suspensão do veículo em determinadas situações. Isso tudo tem que ser visto com antecedência, tem que ser visto de forma criteriosa para que o cidadão não sofra risco de acidente em trânsito. O especialista lembra ainda que pequenas mudanças não precisam ser comunicadas, mas aquelas obrigatórias que não forem avisadas estão sujeitas à penalidade, já que transitar com um veículo não regularizado é infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira. O seu veículo pode ser apreendido, levado ao pátio do órgão executivo de trânsito e lá ficar até que ele consiga provar que aquele câmbio é referente a um veículo que não seja de natureza ilícita, que tenha nota fiscal, que ele regularize. Só após a regularização e o pagamento de multa é que ele vai ter restituído o seu bem para que possa rodar em via pública. E antes de encerrar, uma última informação. O ex-médico Fará, Jorge Fará, foi encontrado morto há pouco, dentro do apartamento dele em São Paulo. Outras informações você confere no Jornal da Justiça, segunda edição. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Thank you.